Salve, salve para você que já é de salve e seja muito bem-vindo, você que é simpatizante da cultura racional e você que também não é. E para você que, por curiosidade, venha a participar do nosso momento apoteótico, que é o cumprimento do dever de fazer propaganda deste conhecimento, uma das verdadeiras apoteoses, no plural, como diz o autor, porque serão vários momentos nos quais a humanidade será advertida, sendo chamada a atenção para o terceiro milênio, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E no nosso próximo encontro, na nossa live semanal, faremos uma homenagem a essas ferramentas que, com seu legado histórico, religioso, cultural, contribuíram para o desenvolvimento civilizatório humano, porque na Idade Média os seres ainda viviam no estado de barbárie, eram verdadeiros bárbaros, ferozes, monstruosos, perversos. E daí a crucificação do líder máximo do cristianismo, porque naquela época era assim. Veremos como cada povo criou seu Deus, sua religião e a sua saudação religiosa, o seu mantra espiritual. Desse modo, faremos essa singela homenagem às religiões que tanto contribuíram para a civilização de todos os seres. Desde a Idade Média, a religião criou a salvação por meio do comportamento. Quem tinha bom comportamento ia para o céu, enquanto os que faziam o mal eram punidos com o inferno eterno. Essa foi a contribuição importante das religiões para toda a humanidade. Catequizar por meio do temor e assim melhorar o estado de barbárie em que viviam. Temendo ir para o inferno, a pessoa procurava não agir com monstruosidade, com maldade, com brutalidade, com ferocidade, com desumanidade, porque queria ir para perto de Deus e não para o inferno. Naquela época, eram verdadeiras feras, a barbárie imperava. Era a fase de Ferrabras. E o lema de Ferrabras era: com ferro fere, com ferro será ferido. Era também a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, ou vice-versa, como queira você. E assim, a famosa lei de Talião, que significa retaliar, ou seja, punir com a mesma intensidade e gravidade o dano provocado por alguém. Ou seja, o dano recebido era devolvido na mesma intensidade, ou seja, isso era a lei de Talião. Impor a pena de Talião significa produzir uma retaliação, ou seja, tratar segundo a lei de Talião. E assim, na nossa live, faremos uma homenagem singela a essas ferramentas que tanto contribuíram, dando o seu legado histórico, religioso, cultural para a civilização dessa humanidade, para que no terceiro milênio estivessem prontos para abraçar a cultura da fase, porque cada época tem o seu conhecimento, o seu saber, a sua cultura. E agora no terceiro milênio, a cultura dessa nova época, da era de Aquários, e as leis naturais da natureza, sendo uma delas. Não faça ao próximo aquilo que não deseja para si. Uma cultura que veio para mais um melhoramento de toda a humanidade, promovendo a paz, a concórdia, o amor, o perdão, a união, o famoso deixa disso, pois a pessoa, tendo a consciência positiva racional, ela se sente e entende
que todos são um conjunto de ruínas reunidas. Ora, se você se sente que é um conjunto de ruínas reunidas, por isso já nasce condenado ao falecimento, o natural é que você acolha o próximo com defeitos e qualidades, porque você também tem os seus defeitos. Veremos também na nossa live que o ser humano sempre irá reparar para os defeitos, os deslizes, os seus erros. Isso é um comportamento religioso, ou seja, se você não se comporta de forma adequada, você não tem salvação, quando o correto seria todos têm recuperação, desde que constitua o arrependimento e faça por onde. Assim, o comportamento do terceiro milênio é um comportamento racional, entendendo que todos já sofrem por serem como são. Vejo você na nossa próxima live. Salve o racional superior e muita luz para todos nós.